Olá, está no ar mais um episódio do Autismo Sem Culpa, o podcast onde ciência, jornalismo e histórias de vida se conectam. E hoje eu quero apresentar para vocês, antes do nosso convidado, o nosso patrocinador oficial, que é o Grupo Keldrim. É uma indústria familiar que atua desde 2003, não só aqui no estado, como também no país todo. E o Grupo Keldrim trabalha com 4 linhas de cuidados. Cuidado com o seu animal, com o seu pet, cuidados pessoais, cuidados com a casa e também cuidados com a jardinagem e controle de praga. Eu quero agradecer muito ao Vinícius Keldrim, que apoiou e apoia a nossa iniciativa, mostrando que a empresa dele não é só boa para vender produtos, mas também para apoiar a causa, a conscientização do autismo. O nosso convidado, patrocinado pelo Grupo Keldrim, é o Dr. Hélio Vanderlinden Júnior. Ele é neurologista infantil e neurofisiologista formado pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente atua no Instituto de Neurologia de Goiânia e também no CRER. Doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco. Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro do Departamento Científico de Comportamento da Sociedade Brasileira, eu acho que é de Neurologia Infantil, acertei, SBNI. Pós-graduação em Análise do Comportamento aplicada a Dr. Hélio. Obrigado, Carla. Obrigado, Alexandra, pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui, bater esse papo legal, falar sobre autismo, cinema, né, e coisinhas mais, né? Então, obrigado. Queria mandar um abraço para o Vinícius também, do Grupo Keldrim, e agradecer também por esse patrocínio aqui também. Obrigada. É um prazer ter o senhor aqui. E eu já quero começar com a pergunta, né? Já que é a área que o senhor atua, né? Na neuropediatria. Explica um pouco para a gente, fala um pouco sobre a neurodiversidade, né? O que engloba, né, esse conceito que a gente ouve falar tanto dentro do autismo. Esse conceito cresceu muito, né, nas últimas décadas, vamos chamar assim, né? Talvez na última década, desse conceito de englobar, né, dentro da neurologia, né, e tirar um pouco da patologização, né, de algumas áreas que são consideradas transtornos, né, ou doenças mentais, né. Então, esse conceito de neurodiversidade traz mais luz, né, para aquela população que navega ali por sintomas um pouco mais leves, né, e que devem ser consideradas, né, como o próprio nome fala, né, apenas uma diversidade e não uma doença, né, uma situação patológica, né. Mas, né, vale lembrar, né, a gente estava conversando, né, também sobre isso, né, que esse conceito ele tem que ser visto também com cautela, né, porque quando a gente fala assim por exemplo, de um autista nível 1 que tem uma capacidade boa, né, de entendimento, não tem deficiência intelectual, conseguiu se formar, trabalhar, constituir família, né? Ele se encaixa super bem nesse conceito de neurodiversidade. Mas quando a gente está diante, né, de uma situação grave, difícil, de autista nível 2, nível 3 de suporte, que precisa muito suporte da família, da sociedade, considerar isso uma neurodiversidade já é um pouco de exagero. E eu quero aproveitar que a gente está nessa parte de conceituação. E eu falei para o Dr. Hélio que eu queria fazer uma entrevista que poucas pessoas tinham feito, porque pensam tanto em entrevista que ele já deu sobre autismo. E como eu descobri com a esposa dele, que ele gosta muito de filmes, e já tinha reparado que a cada apresentação ou participação em congresso, ele traz um filme interessante, a gente vai enveredar por esse caminho. E nesse conceito que você acabou de dizer, de tirar a questão da patologia. Se a gente pega um filme do final da década de 80, vamos começar aí com Rain Man. Sim. Aí, ali, muitas pessoas, naquele contexto, viam o autismo ainda como doença. Era assim, doutor Hélio? Sim. Aliás, há tempos mais atrás ainda, o autismo era visto, né, como um transtorno similar à esquizofrenia, né, era considerado uma psicose infantil. E teve aquela situação, né, da abordagem inadequada da ciência, né, de achar que isso era fruto de uma relação fria entre família e filho, principalmente a mãe, né,
levando aquele conceito de mãe geladeira, que foi rápido, ainda bem, né? Demorou muito tempo até, mas foi afastada totalmente, né? Porque é um transtorno neurobiológico, né? E numa situação que muitas vezes, quando tinha um diagnóstico de autismo, as crianças ou os indivíduos eram institucionalizados, né? Então existiam clínicas, né? Eles eram mandados para realmente hospitais psiquiátricos e ali permaneciam a vida toda, né? Então, com o passar do tempo, né, e a evolução da ciência, né, e a abordagem adequada, principalmente nos moldes da análise aplicada do comportamento, se viu que poderia ser feito muita coisa por esses indivíduos e eles melhoravam muito, né, a ponto realmente de serem independentes, né. E, claro, né, a partir do momento de que você começa a entender mais uma situação clínica, e alguns atores nesse processo foram muito importantes para isso, né, se viram que esse espectro, né, do autismo ele é muito amplo. Então, a gente hoje fala de espectro exatamente por isso, que tem aquele grupo que é mais comprometido e aquele grupo que é mais leve, né. Então, esse grupo mais leve, ou com menos sintomas, né, que consegue adquirir uma independência, entra muito bem, né, nesse conceito de neurodiversidade. E o Rayman é o primeiro filme a retratar ou tentar retratar na telona o autismo? Eu não me lembro se é realmente o primeiro, né? Talvez tenha tido outros, mas o que chamou mais atenção, porque foi um filme da década de 90, estrelado por um grande ator, né, o Dustin Hoffman, e trazia o Tom Cruise muito novinho na época, né? Era uma estrela em ascensão. E o filme chamou muita atenção pela atuação do Dustin Hoffman, tanto é que ele levou o Oscar de atuação por esse filme, né? E ele teve muitos méritos, ao meu ver, né? Primeiro, por retratar uma situação de um autismo mais severo, né? No caso, ele retratou a vida de um autista, né, chamado Kim Peek, que nasceu com uma lesão cerebral e desenvolveu, ao longo da vida, né, habilidades espetaculares, né, que a gente chama de savantismo, né? E ele apresentava essa habilidade espetacular de decorar uma lista telefônica de um estado, habilidades visoespaciais, né? Tem muitas cenas no filme assim, que retratam muito bem isso, né? Mas, por outro lado, ele não conseguia ser independente, né? Muitas vezes nem para fazer a higiene pessoal. Então, esse é o conceito, né, do savantismo, né? O savant, quer dizer, uma habilidade espetacular, mas ele é muito mais retratado numa situação de deficiência, né? Então, é muito raro, né? Vale a pena lembrar disso, né? Que é raro. Qual é a prevalência? Então, há uma cifra aí no passado, né? Que na década de 2000 fez alguns trabalhos e mostrava que poderia acontecer em 10% do autismo, mas antes dessa explosão de aumento da prevalência que a gente viveu. Então, acredita-se que esse número foi muito valorizado. Isso deve acontecer menos, assim, mas tem poucos estudos falando sobre habilidades savant em pessoas autistas, mas é menos de 10%. E pode acontecer, veja só que paradoxo, né, em pessoas com deficiência intelectual. Eu não sabia. 1%, né, pode acontecer. E aí a habilidade savant, ela pode ser de várias maneiras, né? Então tem um savant dos Estados Unidos que ele tem uma habilidade visoespacial gigantesca, assim, ele pode sobrevoar uma cidade, no caso Nova York ele sobrevoou, e aí ele faz a representação geográfica de Nova York numa tela assim gigante. Ele desenha, pinta, sei lá, mas fica perfeito, assim, nos mínimos detalhes. São aquelas pessoas que batem um olho, aquilo ali é uma imagem fotográfica que fica na mente, fica no HD, ele não esquece. No próprio filme Rayman tem uma cena dessa, né, que é a cena da caixinha de fósforo, né? Caixinha de palito de dente. Palito de dente, isso, né? Que cai no chão e ele consegue saber quanto exatamente tinha ali. Naturalmente. Ele não precisa contar. A gente vai contar um por um, né? Ele olha... como se fosse uma memória fotográfica, ele olha e já calcula imediatamente, tipo máquina de cálculo. Mas de maneira impressionante, ele consegue fazer o cálculo rápido, né? Com uma fração de milissegundos. No caso dele, essa alta habilidade seria para cálculos, né? Que ele conta cartas também, assim, tudo voltado a números. Inclusive, essa cena é bem legal, né? Quando eles estão no cassino. Então, números, parte geográfica, visoespacial, basicamente, né? E memória, né? Memória prodigiosa, com números, como eu falei, na lista telefônica, né? E aí é usado, né, nessa cena do cassino, porque tem alguns jogos, né, de azar que, se você tiver uma habilidade de contar
né, saber fazer cálculos de maneira muito tranquila, assim, muito fácil, você consegue acertar, você pode prever, né, o resultado dos jogos, né? E aí, né, eles usaram isso para A cena do Cássio é interessante, porque o irmão dele ensinou para ele, mostrou para ele como que as cartas funcionavam. Isso. E aí, na cena, ele fala assim, mas não dá. Ele fala, dá, são 6 baralhos, né? São 6 jogos de carta. Então, tem muitos, né, cartas e tá certo o jogo dele. E aí, ele começa a só ganhar, né? O irmão tirou vantagem disso, né? Mas veja como ele é tão, assim, ele tenta, né, o desafio que ele representa, né, e aquilo ali vai reforçando ele, que ele tenta acertar até uma situação que é absolutamente aleatória, né, como é a roleta, né? Tem a cena da roleta, né, que ele não acerta porque não tem como acertar, né? É que nem a Mega Sena, né? Não tem como prever quais são os números, né? É absolutamente aleatório, ao acaso, se for feita corretamente, claro, né? E uma outra coisa que chamou a atenção, a questão de uma das cenas do filme, assim, o fato deles serem tão literais, né? E aí ele está atravessando a rua e a placa diz pare. Ele, no meio da rua, ele para. Como que é isso, assim? Isso é real para os autistas de fato? Isso é bem real. Isso é a rigidez cognitiva, rigidez comportamental. Ela está presente, né, em todos os níveis do autismo, né, desde o nível 1 até o nível 3, só que de maneiras diferentes. Então, tem várias nuances, assim, né? A gente estava conversando sobre o Sheldon, né, que é aquele personagem do Big Bang Theory, e tem o Young Sheldon, né, em que ele tem uma cena em que ele faz exatamente isso. Ele lê o manual de instruções, né, da escola dele. Sim. E quando ele via que uma criança que estava do lado se portando de maneira que não continha no manual, ele falava, ele não tem um filtro, ele é rígido, né? Ele é o que a gente chama de legalismo. Você não pode jogar lixo no chão. Se ele ver alguém jogar lixo no chão, ele vai achar ruim, vai se desorganizar e vai até reclamar com a pessoa. Falta o filtro. A regra tem que ser seguida. Então, se existe uma regra social, e tem uma cena da professora também, que ele faz uma gracinha com ela, então a rigidez, né, nesse caso, é engraçado, mas ela pode ser fruto de muito sofrimento para eles, porque eles sabem, né, que o mundo não funciona seguindo as regras do cérebro dele, diferente. Essa rigidez muitas vezes não é seguida por outras pessoas, né, ao seu redor. E ele pode se desorganizar. Essa quebra de expectativa. E para ele também é um sofrimento, né? Assim, um sofrimento emocional. Sofrimento emocional, porque muitas vezes ele se envolve em regras que não são mais aleatórias, né? Então, ele quer que cada comercial, tá vendo televisão e no comercial apareça sempre aquela vinheta ou aquele comercial daquele shampoo que ele gosta, e ele sabe que não vai acontecer, né? Então a coisa não vai acontecer. Então é uma coisa que ele não tem domínio, mas ainda assim causa sofrimento. Ele quer que um brinquedo que é geograficamente impossível de entrar numa garrafa, quer que entre, porque ele pôs na cabeça que aquilo tinha que estar lá dentro. Então isso é fruto de uma desorganização, né? Doutora, você falando e eu relembrando algumas situações, até do João Lucas, quando pequenininho. O João está com quase 12, mas falou do comercial. Se a gente estava assistindo algum programa de música, o João sempre gostou muito de música. Quando ia para o comercial, ele começava a chorar, ele estava reclamando. Eu falei assim, eu não tenho o que fazer, né? Outra situação também é de levá-lo para o colégio. Aí ele acostumou com o caminho. Se você mudava o caminho, porque o João é não verbal, mas ele consegue expressar a insatisfação ou a frustração. Poderia ser também, isso está relacionado à rigidez cognitiva. Com certeza, né? Tem vários tipos, né, de rigidez. Essa é uma clássica, assim, né? Mudança de padrão. Eventualmente aquela criança até que gosta de uma bolacha daquela marca tal, e de repente a própria marca faz uma mudança, né? E aí tira um recheio ou muda a forma da bolacha. Isso é motivo de desorganização. Eu tenho um exemplo típico assim do meu filho Davi, né? Não falei aqui, mas também tem autismo, né? Tem 15 anos. E na época que ele gostava muito de McDonald's, tal, e aí tinha um McDonald's na Praça do Ratinho, não sei se você lembra. Lembro. E aí, né? Do lado do ex-Marcos, que não tem mais. Isso, né? E aí acabou, né? Fechou o McDonald's para construir hoje vai ser o WTC, né? E olha, fazendo propaganda aqui das coisas. Ótimo, WTC, vamos atrás de você do patrocínio. E aí o Davi ficou muito mal, desorganizado e tal, né? Ele era muito novinho na época, mas aí ele aprendeu, né? O trabalho é feito exatamente, né? Às vezes eu até falo para as famílias assim, mas é importante ele ter rotina e tal. É sim,
Mas quebrar a rotina vai preparar ele mais para a vida, né? Sim, não quer dizer que tem que ser uma quebra constante, Não, mas exato. programada. Programada. Mas não dão Aí é conta, onde os pais entra dão a terapia, conta, né? Quebra constante. Isso, é. Então, é assim que, né, que a criança aprende a se autorregular. Aliás, problemas de autorregulação não é uma condição que acontece só no autismo. Todo mundo, nenhuma criança nasce sabendo se autorregular. Então, ela se submeter a essas frustrações que são naturais do dia a dia faz parte do aprendizado. E a postura correta da família é importante para que essa autorregulação continue na vida. Falando de autorregulação, lembrei do filme da Temple, né? Que ela criou a máquina do abraço, um autista, e isso me chamou muita atenção, porque a gente estava até falando antes do episódio começar, que ela tinha um grau alto, né? E a mãe dela, né, insistiu que ela fosse para a escola, quando a escola falou que não era para mandar ela para a escola como eles faziam antigamente, né? Mandava para uma clínica, para um espaço, e a pessoa morava lá e era tratada lá, e a família nem convivia, né, com essa pessoa. Até no caso do Rayman, ele está na instituição. O irmão nem sabia começa. que tinha, né? Exato. Que tinha um irmão autista. Então, eu vi, assim, achei interessante o fato dela ter criado essa máquina, porque ajudava ela na regulação, porque ela sentia a necessidade do abraço. Eu acho que esses 2 filmes que a gente começou a conversar representam super bem, né? Quer dizer, é um papel legal do cinema na família, do cinema do autismo, porque eles são bem reais, assim, e eles fizeram uma história de acordo, assim, claro, tem uma romantização, tal, é preciso, né, para colocar no formato do cinema, mas eles foram muito fiéis, assim. Então, o filme da Temple é muito legal também, porque mostra exatamente a gravidade dela no início da vida, isso é interessante, isso traz insights muito bons, mostrando que não dá para a gente graduar o autismo logo nos primeiros anos de vida, porque é uma coisa absolutamente dinâmica, isso pode mudar muito, é preciso ter um tempo para a gente fazer essa graduação. Mostra o preconceito que existia na época, né? A postura dos médicos, não sei o quê, né? A indicação de institucionalização. Sim. E o papel gigantesco que aquela mãe teve, né? O papel da mãe da Temple foi assim muito bem representado no filme. Ela acreditava na filha, né? E ela hoje chegou onde ela está. E aí mostra também essas questões sensoriais que envolve também o autista, né? Então as questões sensoriais, de sensibilidade a cheiro, sensibilidade ao toque, e muitas vezes uma necessidade de se sentir abraçada, contraída, né? Então a gente vê isso muitas vezes, criancinhas que gostam de ficar nos cantinhos, se esconder debaixo do sofá, né? Para se sentir apertada. E no caso da Temple era quando ela se desorganizava, né? Quando ela era submetida a uma frustração, né? A primeira cena é bem impactante, porque ela está na fazenda do tio, da tia, e ela acaba entrando na máquina que continha os cavalos para poder colocar aquele ferro queimado, né, para marcação do gado. E ela pede, o tio fica assim, meu Deus, o que é isso? Por favor, fecha, né? Ela pede para ser apertada, né? E aí quando ela se acalma, quer dizer, era uma estratégia que ela descobriu naturalmente, que conseguia se regular de frente a uma frustração. E a partir daí ela desenvolveu, né, a tal da famosa máquina do abraço, que é representada no filme, que era uma estrutura bem de madeira, assim, bem esdrúxula. Você falou da Temple, talvez quem está nos acompanhando, se não sabe quem é a Temple Grande, eu vou pedir para a Lê contar um pouquinho dela. Ela foi diagnosticada logo cedo, né? Diagnósticos antigamente eram um pouco diferentes, né, de hoje, mas ela, com o diagnóstico, né, a mãe... agora eu me embananei. A escola falou que ela não poderia porque ela tinha dificuldades em algumas matérias, dificuldades de se relacionar na escola, e os professores pediram que a mãe não levasse ela mais para a escola. Só que a mãe foi muito resiliente, persistente, e não aceitou isso e levou ela para uma outra instituição, para outra escola, onde os professores identificaram que ela tinha altas habilidades, né? Que ela conseguia se desenvolver bem em outras áreas, tanto que hoje ela tem pós-doutorado, ela é palestrante, ela é referência na área dela, porque ela estudou, ela fez psicologia, ela fez zootecnia. Isso. E ela trabalha, e ela hoje dá palestra, né, em universidades e congressos, e ela tem uma teoria sobre o abatimento de gado, né, que ela criou os bretes, né, em forma de círculo para não estressar o gado na hora do abatimento. Então, ela defende essa tese, e hoje, assim, eu assisti algumas palestras dela,
E eu achei assim, olhando para ela, né, vendo o filme e olhando para ela hoje, né, que ela está viva, palestrando, o quanto ela evoluiu, né, o quanto ela progrediu dentro desse cenário dela, né, com todas as dificuldades que ela teve. Ela não deixou de ser autista, né? Ela continua Isso. sendo autista, mas ela é uma autista independente, né? Que palestra, ganha seu dinheiro e é bem famosa, né? Ela é realmente especialista em comportamento animal, né? Comportamento animal, exatamente. Eu não me lembro se é verdade, né? Às vezes na internet a gente ouve assim, mas parece que 60% dos abatedores, foi uma coisa que eu vi na internet, eu não consigo checar a fonte, né, que eu vi, passaram a seguir, né, o modelo, né, Temple Grandin de abatedouro de animais, né? Exatamente para não estressar o gado. A gente sabe que quando o gado se estressa, vendo o destino que vai chegar, vai estressar, vai liberar hormônio estressor, a carne vai ficar dura e tal. E além da questão humana, né, gente? Assim, humana não pelo animal, mas de humanidade, de uma questão de não causar sofrimento ao animal, né? E sofrimento antes do tempo, né? E aí esse desenvolvimento dessas técnicas fez exatamente funcionar de maneira muito mais assim tranquila e ter menos confusões assim de animal estressado na hora do abate. E, doutor Hélio, a Lê tocou num ponto, e você também, em relação a Tempo Grande, do papel da mãe. Quer dizer, numa década onde se sabia muito menos sobre o autismo, não se sabia sobre a questão da genética e tudo mais. E os nossos internautas têm pedido muito para a gente falar sobre o papel dos pais durante o tratamento, né? Então, desse cuidado parental, dos pais se capacitarem. Então, se pais daquela década, eu não sei quando a Temple nasceu, se vocês souberem aí de cor, mas... Tem que fazer um Google aí. Então, faça um Google, se você está assistindo. 47, 1947. 1947. Se pais naquela época se preocupavam. E eu sempre comento também da história do Donald Triplett. Porque em 1938, se não me engano, o Léo Kanner, acho que foi o Kanner, espero que esteja certo, o diagnosticou. E os pais também o tiraram da instituição e acreditaram que poderia haver algo diferente. Qual que é a importância dos pais no tratamento? Carla, hoje ninguém que trabalha em autismo pensa em qualquer tipo de abordagem terapêutica sem o papel dos pais, né? Hoje o treinamento parental ele tem que estar inserido dentro do programa de ensino, né? Do programa de tratamento da criança. Não dá mais para ser aquele modelo, né, da clínica, né? Tô levando na clínica, toma meu filho, tal, daqui a pouco eu pego, tal. Então é fundamental porque principalmente no nosso meio, que a possibilidade de ter uma carga horária elevada de terapias é pequena, a gente tem que estimular muito o treino parental para que eles possam aproveitar o dia a dia. A abordagem naturalística em crianças menores e a abordagem comportamental tradicional em outras idades, ela é fundamental e dá para ser colocada em prática no dia a dia. Quantas oportunidades de estimulação a gente tem no dia a dia, na hora do banho, na hora da alimentação, na hora da brincadeira. E muitas vezes, sem a gente saber corretamente como lidar com aquela criança que tem necessidades diferentes, né, que tem nuances diferentes, a gente não consegue pôr em prática, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, né, o papel de várias famílias que nem precisam indicar, né? Eles já chegam muitas vezes no consultório já tendo lido muitas coisas, muitas vezes até já tendo feito cursos, né? Então eu diria que é um papel fundamental. Eu sempre brinco assim, né, que para uma boa evolução, né, existem 3 questões assim, né? Uma clínica, né, e profissionais engajados e se relacionando entre si para um objetivo comum. Claro, existe o papel da genética, né, de cada indivíduo e o papel da família. Pais e familiares engajados no tratamento é um ótimo sinal para uma boa evolução. Inclusive, a Leana Bernardes esteve no nosso episódio de estreia e falou isso, que é nítida a diferença de quando os pais estão engajados no processo e de quando... Ela comentou muito sobre isso, né? Que a terapia e a evolução, ela não acontece só lá, na hora da terapia, dentro de um consultório, né? E que isso precisa continuar em casa. E se você tem essa frequência, o resultado é melhor. Como se funciona até mesmo como uma carga horária mesmo, né? Uma família engajada que sabe, entende como funciona no comportamento, né? Toda aquela coisa de consequência, reforço. Você consegue multiplicar o que a criança está aprendendo dentro de 4 paredes, né? E o outro processo é esse, da generalização, porque, claro,
dependendo da gravidade dos sintomas iniciais, é claro que a atividade, a terapia, ela vai ser mais estruturada, vai ser mais formal, vamos dizer assim, baseada muito no reforço e tal. E então há um momento em que parece que a criança funciona muito bem nas 4 paredes ali. Mas é um processo, né? É preciso adquirir certos repertórios, pré-requisitos, para que haja generalização. Então, muitas vezes, há aquele momento de uma atividade mais intensiva dentro do consultório, e depois vai havendo uma mudança e trazendo aquelas crianças para o contexto mais do dia a dia. Esse processo se chama generalização, que é um processo difícil muitas vezes. Tem crianças que demoram muito, elas aprendem ali no consultório, mas não aprendem na vida real. E aí o terapeuta começa a sair com essa criança, começa a incluir um outro coleguinha dentro da terapia, né? E aí, se os pais fazem isso no dia a dia, as coisas acontecem de maneira muito mais rápida. Você falou de sair do consultório. Aí eu já lembrei de outra série. Agora a gente vai para os dias mais atuais. Amor no Espectro. Que está no Netflix, tem temporada tanto na Austrália quanto dos Estados Unidos. Lá eles têm especialistas que saem com os jovens com autismo que têm vontade de se relacionar. Como é que você vê essa realidade lá fora e aqui no Brasil? Não vou nem falar em Goiânia, no Brasil. Eu vejo com muita inveja. Eu também. Conta pra gente um pouquinho da série do a gente vê, nossa, é uma diferença gigantesca, né? Então, o Amor no Espectro é uma série muito bacana, né? Que mostra autistas adultos, né? E acho que outras deficiências também, deficiência intelectual, tentando ter relacionamentos românticos, né? E a gente sabe o quanto é difícil, né, para uma pessoa que tem rigidez, que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, que não tem filtro social, tipo assim, né, bom dia, que você está muito esquisita hoje e tal, né? Então, tá com uma carne no dente, você não viu isso, não escovou o dente, né? Então, imagina, né? Não se conseguir, isso a gente chama teoria da mente, né? Que é se colocar no lugar do outro, prever como o outro vai se comportar frente ao seu comportamento, entender as nuances das expressões faciais quando a gente está conversando. Então, a falta de teoria da mente acaba atrapalhando muito essas pessoas, né? Então, as habilidades românticas são as mais difíceis da vida adulta, né? Tem um estudo mostrando que... São as habilidades mais difíceis. Mais difíceis, assim. A gente não está solteira à toa. Existem até assim, estudos mostrando se a criança, na fase infantil, ela consegue adquirir uma pontuação grande, algumas escalas, né? Especificamente uma escala chamada Vineland, ou consegue ter outras habilidades de comunicação social um pouco melhor, aumenta muito a chance de, no futuro, ele conseguir morar sozinho, ter emprego, trabalhar, mas não garante a habilidade de ter um relacionamento romântico. Como que chama essa escala? Vineland é uma escala de comportamento adaptativo. Olha que é fundamental, né? Hoje o comportamento adaptativo tem tido até mais peso para avaliar QI, habilidade cognitiva, do que os próprios testes formais do QI, né? Porque é aquela capacidade de você saber jogar com a situação. Você está numa rota, aquela rota deu errado, e você se adapta e vai para uma rota, resolver problema, ter essa flexibilidade mental. E esse episódio me chamou a atenção, porque eles já são adultos, mas realmente eles têm essa dificuldade de relacionar, de se colocar no lugar do outro, né? E aí eles promovem encontros onde vai um especialista e que diz para ele como ele se comportar. Você vai passear no parque? Como que você vai fazer? Faz comigo aqui. Como que você vai? Aí ele, não, eu vou caminhando na frente e vou colocar ela atrás e aí eu vou dizendo para ela, olha, isso aqui é o esquilo, olha ali o lago. Aí ela, não, vamos tentar diferente? Se eu ficasse do seu lado, seria mais fácil você olhar para mim, eu olhar para você e a gente conversar? E ele, é verdade, seria mais fácil. Aí eu achei isso muito legal, porque assim, é o passo a passo mesmo. Né, gente, olha a qualidade da terapeuta, né? Quer dizer, tem uma pessoa... ela vai na casa da pessoa e ensina. Tem uma pessoa que se especializou e faz só isso, né? Só isso. Então, no Brasil a gente não tem. Não creio, Carla. Eu acho que, por exemplo, né, transtornos alimentares, a gente já vê algumas pessoas fazendo só isso, que é uma outra área que cresceu bastante, mas
terapia específica para relacionamento amoroso dentro de uma situação de deficiência, acho que não. Então, é isso que eu falei, né? É uma inveja ver, né, que existe realmente, a pessoa vai na casa da pessoa, conversa com os pais, né, para descobrir quais são as coisas que ele gosta, o que ele não gosta, as potencialidades, né? E aí se cria encontro, às vezes com o mesmo perfil, ou tem um episódio em que há é como se fosse um rodízio, né? Em que eles vão trocando os casais, vão conversando. até ver um que dê match, né? Que tem algo em comum. Exato, algo em comum, assim, que aí, isso aqui pode ser trabalhado mais, né? Teve uns episódios desses, né, que as moças que mudavam de mesa e os rapazes ficavam na mesa com, tipo, um checklist, né? Tipo, do que ela gostava. Ele tinha lá o checklist. Gostar da natureza, gostar disso, daquilo. E se ela estava aprovada, né? Se queria o encontro, na frente da pessoa ele ia lá e marcava não. A pessoa olhava, saiu chorando. Saiu chorando da mesa. Poderia marcar sem a pessoa ver. Aí o especialista senta do lado dele e fala assim, você está marcando sim ou não na frente da pessoa? Ele, sim, por quê? Ele não via maldade nisso, né? Nada demais. Não é melhor você esperar ela sair e depois você marcar? Olha a forma também da comunicação, né? Ele, vou fazer. É fantástica. A especialista é a Judy Rogers. Inclusive, ela lançou o livro. Eu acho que esse ano, em 2024. E o que eu acho interessante também, doutora, eu não sei se você costuma fazer isso, ou Alexandra, muita coisa do que eu assisto, ou vejo, eu tento aplicar, às vezes, na minha vida. Por exemplo, eles falam sobre os interesses em comum. Então, vamos lá, saber o que você gosta, o que, né? Teve um momento da minha vida que eu parei para pensar, o que a Carla gosta? A gente vive tão no automático, eu escrevi tudo que eu gosto, e é só a partir do que você gosta que você vai pensar, digamos, num parceiro de relacionamento. Quando a gente é muito novinho, você não checa essa compatibilidade, esses interesses em comum, e o tanto que é importante, assim, algo que ajuda os autistas também nos ajuda, os neuroatípicos e os típicos. Perfeito. Quando você falou de terapeuta, né, quer dizer, isso é feito um pouquinho, né, na terapia em geral, que uma coisa que a gente chama treino de habilidades sociais, né? Então, só que esse é uma coisa específica para relacionamento romântico, né? Mas os terapeutas, eles trabalham muito, assim, tem muitos colegas, né, analistas de comportamento, e quando a criança chega ali na fase da adolescência, precisa muito de habilidade social, né? Porque não tem filtro nenhum, né, como eu falei, e aí eles ajudam muito, né? Então tem alguns exemplos bacanas, assim. Mas a série é muito legal exatamente por isso. Mas percebam, né, que no final, né, os encontros positivos que deram certo acabavam sendo autista com autista, né? A gente não via assim um neurotípico com um autista, né? O que mostra muito a realidade, né? Eles acabam, na verdade, se encontrando, né, mais amparo, né, no próprio semelhante, né? Porque acaba tendo o mesmo espectro, né, de comportamento, né? É diferente quando a gente entra em outras questões de filme, né? E aí tem lá outros exemplos, né? Em onde isso parece ser um pouco mais assim factível, né? Como a série The Good Doctor, né? Em que o protagonista consegue, né, ter um relacionamento amoroso com uma neurotípica. Pois é, fala um pouquinho aí do The Good Doctor, então, comparando. Eu gosto como entretenimento. Mas aí já entra um pouquinho mais, né, naquelas situações em que há às vezes algum certo exagero, né, na representação, né? A gente começou muito bem, falou de 2 filmes interessantes, e é o Amor no Espectro, que é uma série, né, que, a meu ver, tem um aspecto muito positivo de ensinamento, de experiências, né? Mas o cinema está cheio disso, né, que é entretenimento, claro, e muitas vezes essa maneira de representar o autismo, às vezes é exagerada no cinema, como se todos os autistas fossem nível 1, ou tivesse alguma habilidade espetacular, e isso por um lado é ruim para a sociedade, né, que acaba vendo, né, esse cenário e faz uma generalização, né? Então, autista é aquele que consegue decorar não sei o quê, né? Então acaba levando uma espécie de romantização. Mas como eu falei, a série é ótima do ponto de vista de cinema, do ponto de vista de entretenimento, a gente se emociona bastante. Sim. O ator é espetacular, a meu ver. É um daqueles atores assim, que eles como Sheldon, né? Quando a gente vê o ator que faz Sheldon em outro filme, outro dia desse eu vi, a gente fica, uai, cadê o Sheldon? Cadê o personagem, né? Que já se confundiu aqui.
E eu acho que esse ator, né, o nome do ator não me lembro agora, mas o Sean, o personagem que ele faz, né, ele incorpora tão bem, gente. Eu acho impressionante o olhar perdido que ele faz, né, evitando o contato visual, né, e ele faz de maneira tão assim coerente, assim, que é um trabalho de ator muito bonito, assim. Então é uma série bacana, mas acho que há um exagero em relação àquelas habilidades espetaculares, no sentido de que ele consegue ter alguns insights, e aí vem na mente dele o funcionamento do corpo humano, e ele descobre as doenças de maneira assim. A gente sabe que não é bem assim, medicina é uma coisa muito difícil, essa parte é complicada. exagerada, né? É. Mas, e aí, assim, para entender também um pouco mais sobre esse personagem, né? Sobre o que é, de fato, verdade e o que é ficção. Os comportamentos dele, da dificuldade de se relacionar, né? Ele não conversa com a equipe, ele quer fazer as coisas, né? Ele tem um atendimento, a cirurgia para fazer, ele só vai lá e faz. Ele não consegue argumentar nem o porquê ele precisa de um material para uma cirurgia, por exemplo. Essa dificuldade da interação social, isso é real. Eu acho que essa parte da série é excelente, assim. Ele representa super bem as dificuldades do autista nível 1, que tem condição de trabalhar, mas é autista. Então, ele vai ter realmente a falta do filtro social. Ele chega, tem cenas, né, que ele fala para a família, você está com câncer e tal, expectativa de vida de 2 meses e tal, tem alguma dúvida? Então... Pensa receber um muito diagnóstico direto, do né? Mas aí ele vai se moldando, ele vai aprendendo, né, com a série, com as pancadas, né, que a vida dá. Então essa parte é boa, eu acho que é muito legal, é muito representativa, assim. Mas a parte de desvendar os problemas é que as soluções mágicas é que não. Uma das cenas assim, que me chamou a atenção foi quando ele foi começar no hospital, que toda a diretoria era contra por ele ser autista, então ele teve muito preconceito, né? E eu vejo que isso é muito real hoje em dia. Como que você vai ter na equipe alguém que não sabe, na equipe dos cirurgiões, né? Alguém que não sabe se comunicar. Então, esse preconceito, eu vejo que ele às vezes atrapalha muito, mesmo ele tendo outras habilidades e sendo um excelente cirurgião, né? Porque existem áreas, né, Alexandre, que você pode até aproveitar essa alta capacidade, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no Vale do Silício, né? Eles podem estar lá dentro, né? Tem muitos ali, porque eles são muito focados no que eles fazem, eles são altamente, assim, além de competentes, eles são responsáveis, não admite erro, não admite... Perfeccionista, né? Não admite burlar, chegar atrasado. Então, um funcionário perfeito, muitas vezes, né? E aí, se ele está numa área importante, assim, que não precisa de muito relacionamento social, ele tem que desenvolver um software. Ele está no emprego perfeito para ele, né? Não precisa ter habilidades sociais, mas aí a gente está vendo aí um médico, né, que ele precisa se relacionar com pessoas, né? O médico que não quer se relacionar com pessoas vai fazer patologia, né? Lê só a lâmina ou a peça que o cirurgião vai dar para ele. Vai fazer radiologia, mas aí o próprio radiologista também tem um pouco de contato na hora do preparo do exame e tal. Mas o resto da medicina é contato com o paciente, né? E com os outros médicos, né? Então, quando há uma necessidade de um relacionamento social e a pessoa está dentro desse espectro, que aí não tem filtro social, teoria da mente, e acaba sendo muito difícil. Sim. Mas e aí, uma coisa que o senhor até me respondeu, eu queria que você falasse aqui também, é que é possível a pessoa aprender, ele é um médico que aprendeu, né, dentro da série, e aí na vida real isso também é possível. Dentro da convivência, a pessoa aprender e se desenvolver. A gente aprende todo dia, né? Por mais rigidez que eles possam apresentar, eles aprendem, né? Então, vou dar o exemplo da literalidade. Então, o autista ele é concreto, né? Fazer abstrações é difícil para ele, né? Claro, dependendo do nível, novamente. Mas eles levam tudo ao pé da letra, né? Então é dificuldade, né? No filme da Tempo representa bem isso. Se você falar assim, nossa, você está com o rei na barriga, ele pode não entender aquela situação, né? Mas eles conseguem aprender. E a gente vê isso na prática diária, do dia a dia. E foi até bom você falar isso, eles conseguem aprender, porque eu lembrei do Rain Man e ia te perguntar também isso. No final, ele já está fazendo piada. E, junto com o Tom Cruise, né, o personagem autista, né, do Dustin Hoffman. E aí eu era perguntar isso, assim, naquele recorte temporal de uma semana da viagem deles, já seria possível, com toda a rigidez cognitiva, o personagem do Dustin Hoffman aprender piadas, e o próprio Sean também, né, imagino que seria possível? Eu acho que a gente vai conversando assim, vai buscando assim tantas nuances, assim, uma coisa que a gente brinca às vezes, as famílias às vezes têm dificuldade assim de, tá na rotina de terapia, mas aí querem dar uma parada, querem dar uma viajada, não, mas fica com aquele receio, nossa, será que
vai ser difícil parar 10 dias, 15 dias com essa viagem, ele vai perder o ritmo, né? E habitualmente, né, é o contrário que acontece, né? Quando a pessoa vai, pelo menos assim, né, os exemplos que eu tenho, tanto da vida familiar, né, com o Davi, como com alguns familiares, né, esse momento junto da família, vivenciando outras experiências, né, vivenciando outras rotinas, muitas vezes é como se fosse um estímulo a mais, dá um gás assim na terapia, a criança volta mais perspicaz, tal. Com o Davi acontecia muito isso, assim, era muito bom quando a gente saía daquela rotina terapêutica meio difícil, né, e na rotina e fazia coisas diferentes, assim. Então, eu vejo que sim, né? Esse aprendizado, ele, novamente, entrando para questões de habilidades no meio natural, né? Às vezes pode ser uma fonte muito grande de aprendizado, de você ter essa flexibilidade. E aí, novamente, eles conseguem realmente aprender. Alguns até brincam assim, né? Tipo assim, ó, você está sendo irônico, né? Eles, às vezes, pedem uma validação. Para ter certeza. Tem um outro filme documentário que fala sobre isso, que lida muito com os autistas adultos, que é O Cérebro de Hugo, né? A gente comentou também, que tem um personagem que é muito engraçado, ele dá muita entrevista. E ele eu acho que ele é jornalista. Ele é jornalista. Não, ele não é jornalista. É o Joseph, E aí ele tem uma fala típica, né, do autista nível 1, aquela coisa meio robotizada, sem entonação, mas ele consegue fazer assim piadas sobre o comportamento dele, inclusive, né? Então, é isso, eles podem aprender realmente com a experiência prática. Doutor Hélio, eu lembrei da fala, não que ele é jornalista, porque ele fala de jornalista, então acho que é por isso que ficou e porque você falou, você passou esse trecho no congresso. Isso. Esse personagem falando e falou assim, as pessoas têm dúvidas, né? Uma vez eu fui dar uma entrevista e as pessoas têm dúvidas se eu sou autista ou não. Mas a partir do momento que o jornalista faz a primeira pergunta e eu respondo, ninguém mais fica com dúvida. Então, quer dizer, ele fez uma piadinha com algo irônico. Exatamente. Acho que foi essa cena. O Cérebro de Hugo também está no YouTube. Isso, e vale muito a pena. Acesso livre. Tem outra cena que ele fala assim, ele chega no consultório do psiquiatra e aí ele fala assim, eu queria saber, tem alguma coisa fedendo aqui no seu consultório, né? Aí ele fala assim, bom, eu não sei se ele gostou ou não, mas no final eu vi que ele aumentou a dose do meu neuroléptico. Quer dizer, gente, fantástica a piada. Então é isso, eles conseguem realmente, né, com treinamento, com aprendizado, e eles vão percebendo, assim, tem uma animação, né, que chama Mary and Max, passou também já uns 15, 20 anos, que mostrava isso, o relacionamento de uma menina que se comunicava por cartas com o Max, que era um autista nível 1, ranzinza, velho, que vivia confinado, né, dentro de casa, né? Mas o Max tinha esse comportamento, assim, dele olhava para a emoção, quando a pessoa, por exemplo, a mãe dele estava brigando com ele na infância, e aí ele pegava um papel, desenhava o rosto da mãe com raiva e colocava raiva. Que aí aquilo servia muitas vezes para ele treinar as emoções das pessoas. E eu queria também fazer a seguinte pergunta. No final da década de 80 para cá, 40 anos. Eu acredito, assim, que todo o processo de conhecimento é importante. Então, começaram a retratar o autismo nas telonas. Talvez por esse lado mais romantizado, o autista nível 1. Então, as pessoas, às vezes, até acham, todos vão ser inteligentes. A gente sabe que não é realidade assim. Agora, depois de 40 anos, você acha que já não... a indústria poderia se preocupar em retratar um pouco mais a realidade? Porque se você vê uma profissão repórter que mostra um autista nível 3, que a mãe teve que acorrentar, e as pessoas também não entendem isso. A gente já poderia estar passando essa transição, doutora Hélio? Está faltando, talvez, mais realidade no autismo da tela? Eu acho que muita coisa melhorou. Quando a gente entra no campo do documentário, é porque é dividido, né? O cinema é dividido. Entretenimento, romance, aventura, comédia. E muitas vezes há um direcionamento natural para o que vende mais, né? Então, novamente, né, aqui não é uma crítica, tal, né, porque há uma romantização, né, mas é muitas vezes uma escolha mesmo, uma escolha comercial, né, são uma indústria, eles querem ter lucro, né? Mas é claro que há certas representações que muitas vezes beiram o ridículo até, né? Eu vi outros filmes assim que eu nem trouxe assim, porque realmente eu não conseguia
aquilo ali para mim era uma representação meio quase que aproveitadora, né, dos sintomas, né, do que se sabe sobre o autismo, né, de uma maneira assim, quase uma habilidades mágicas até, né, de prever futuro e tal. Então, nesse caso, mas novamente, é aquele interesse comercial, né? Quando a gente entra para o campo do documentário, né, onde há uma descrição da vida real, até há bons exemplos, assim, né? Existem algumas séries que abordam muito algumas questões das clínicas, né? Hospitais psiquiátricos, né? Teve uma série há um tempo atrás que estava sendo feita no campo do autismo, eu nem sei o que aconteceu, eu sei porque existia um amigo, né, que tem um filho que participou, mas eu não sei que fim deu, talvez não teve tanto financiamento e não chegou. E esse é um problema, né, porque para fazer séries, documentários, é preciso muito investimento, né? Sim. E aí é que está a questão, né? Muitas vezes tem que saber o que vende e o que não vende. Se o produtor acha que não vende, é que ele não vai para frente. Então eu vejo no cinema um pouco assim, né? A maioria realmente hoje retrata o autismo de uma maneira um pouco mais romantizada, retratando apenas aquela parcela nível 1 e muitas vezes não representa a realidade, né, da maioria das famílias, né? Mas é cinema, entretenimento. Falando em números, existem números de porcentagem? Quantidade que é nível 1, nível 2 de suporte, nível 3? Carla, é uma boa pergunta, né? Quem tem cifras assim muito bem determinadas é o próprio CDC, né? Eles que fazem o levantamento, né, da população autista no mundo, né? Então a última foi 1 para 36 e aí eles fazem um levantamento dentro desses números, né? E aí entra raça, naturalidade, se são imigrantes, não imigrantes, né? Então um número que norteia um pouco isso, né, é a presença de deficiência intelectual, né? E dentro desse estudo do CDC, ela está em torno de 30%, 36%. Ou seja, seria a população de autismo que tem um nível mais severo, que não vai ser, não tem uma tendência a ser independente. Não quer dizer que os 70% vão ser independentes, eles não fazem isso, não falam isso. Mas pelo menos a presença de deficiência intelectual, 30%, 40%, já mostra ali que quase metade dessa população já apresenta um nível mais severo. Quer dizer, e é bom até para os pais pensarem no futuro desses filhos, sabendo desses números que o CDC... Então, já pensa, essa criança vai virar um adolescente, um adulto, um idoso, e aí tem que ter políticas públicas para atender. Exatamente, né? E aí eu acho que o nosso país falta muito nessa transição para a vida adulta, né? É muito, muito difícil. Todo mundo só quer tratar o autista criança, pequenininho, dá menos trabalho e tal. Então, tem poucas clínicas, né? E quando a gente vai para o poder público, aí é que realmente é quase uma inexistência de locais que façam essa transição de maneira saudável, de maneira mais objetiva, né? Preparar aquele indivíduo para o mercado de trabalho. Muitas vezes o mercado de trabalho é adaptado, mesmo que seja, mas tornar aquele indivíduo funcional. Existe uma acomodação muito grande no Brasil, né? Tem toda uma questão de... acaba tendo um benefício, né, do governo e há uma certa acomodação muitas vezes, o que é natural, mas por falta desse incentivo, né? Se muitas vezes essas crianças fossem trabalhadas desde cedo e determinadas idades eles fossem mudando, né, do foco objetivo, né? Não vai fazer, não tem condição de fazer um Enem, fazer faculdade, então vamos focar numa habilidade mais técnica. E aí vamos levar para um SESC, um Senai da vida, tal, para desenvolver uma habilidade ou ter uma clínica específica para isso, né? E a gente sabe que no Brasil é muito pouco, né? Moradia também, né? Assistida, né? Que é uma coisa que está muito avançada em alguns países, né? Reino Unido, acho que a Bélgica também, Holanda, onde existem prédios, pequenos lares em que a pessoa com deficiência mora com uma certa autonomia, tem apenas um tutor que faz um pouco de gerenciamento e claro que depende do nível, tem locais onde há maior tutoria, mas isso mostra que é perfeitamente possível, né? Porque os pais não vão estar para sempre e é preciso ter que pensar nisso, né? Quando não houver mais uma pessoa para cuidar daquela pessoa com deficiência. Exatamente, até Fazer porque... um break. Não, então vai. Eu falei, fazer um break, porque o assunto estava triste, a gente faz um break falando do grupo Keldrim, aí depois volta para um... Mas vai lá, Ali, então. Que é a preocupação dos pais, né? Quando eu me for, quem vai cuidar do meu filho, né? E aí, enquanto é criança, tem todo o cuidado, todo o amparo, porque
porque os pais estão à frente quando eles forem, né? Então, tem uma parte, às vezes eu sou chamado para falar, não como neuropediatra, mas como pai também, né? Já fiz algumas palestras assim, né? Em que eu foco muito nisso, né? De uma maneira objetiva de encarar essa jornada, né? Eu e a Anise, minha esposa, a gente trabalha isso desde cedo. Claro que a gente foi trabalhando a cabeça da gente, não é fácil, mas chega um momento que, tá bom, o que é que a gente vai focar? A gente, claro, vai estimular o máximo potencial dele, mas se ele não for independente, a gente tem que ter um plano para o futuro, né? Então, a gente trabalha pensando lá no futuro, inclusive pensando na nossa própria saúde. Eu vi que você falou sobre o estudo do Plossman, né, que fala da alta mortalidade, né, de familiares que têm parentes com deficiência intelectual e autismo, altíssima mortalidade, muito maior do que a população geral, porque não se cuida, não faz exercício, não vai no médico, né? Então, isso começa, esse planejamento, até no planejamento de você fazer uma atividade física, você ter um hobby para a saúde mental, né? É importante reforçar isso, por isso também que chama autismo sem culpa, porque a gente quer sempre oferecer o melhor para o filho, esquecendo da outra ponta, igual o doutor Hélio falou, eu também, né, como mãe atípica, se eu não me cuido, provavelmente eu vou viver menos. Isso. Então, é importante para o meu filho também que nós somos como é que se diz? Os maiores reforçadores dos filhos, né, doutor Hélio? Os pais. Então, é entender que fazer a maratona, participar da corrida, faz parte da terapia. A gente tem que viver mais. Do filho. Tem que viver mais, o máximo possível, assim, que se acontecer, né, a gente não está mais lá, isso vai ser lá na frente, assim. Então, a gente tem que ficar o máximo tempo possível nesse planeta. E aí, a gente tem que se cuidar para isso acontecer. Falar em cuidado tem a ver com o nosso patrocinador. Agora eu peguei o gancho correto. O Grupo Keldrim está apoiando o podcast Autismo Sem Culpa. É uma indústria familiar que atua com as linhas de cuidado com a casa, cuidados pessoais, cuidados também com a jardinagem e cuidado com, se eu não esqueci, acho que é o animal. O pet. Aí, fala em pet. Os pets também são importantes para as terapias com os autistas. Tem algum filme que retrata isso? De algum animal com um autista? Então, o próprio filme da Temple mostra essa habilidade que ela tem de entender o comportamento animal, né? Não necessariamente foi uma pet terapia, ela tinha uma habilidade de prever o comportamento animal mediante as nuances do comportamento dele. Então, tem essa representação. Não lembro especificamente de terapia específica assim, nesse campo do autismo no cinema. Assim. Mas é uma abordagem que ainda falta um pouco de validação científica. Não está ali na linha de coisas absurdas, né? Que a gente tem que diferenciar muito, né? O que não tem nenhum sentido e um que tem uma certa plausibilidade. Né? Eu acho que a pet terapia, e aí a que está mais na frente é a ecoterapia, existe algumas coisas que têm uma certa finalidade, mas ainda não tem uma validação científica sólida, né? Precisa ter mais estudos para realmente ter esse reconhecimento, né? A gente vê na prática do dia a dia alguns exemplos muito bacanas, assim, principalmente com cachorro, né? Que vive... Quais cães? Com os cães, né? Aí você pergunta para um não especialista. Eu já quero aproveitar para dar essa sugestão para você, tá vendo? Eu não entendo realmente de cachorro, mas eu sei que tem umas raças que são muito mais dóceis, né? Que são muito mais, assim, tranquilas em relação... Porque a pior coisa que a gente tem que meu filho é agitado, não sei o quê. Aí nem estou falando de autismo, mas um TDAH e tal. É importante a criança cuidar. E aí põe um cachorro mais nervoso do que a criança, né? Então, é aquela coisa, né? Então, assim, eu não sei exatamente que raça, mas a gente vê exemplos muito legais, assim, né? Quando você vê, né, a mudança de comportamento, porque a criança passa a cuidar, né, passa a ter aquele ser ali como também um ator que o que ela faz muda o comportamento também do cachorro, e o que o cachorro faz também. Quando o cachorro late, ele começa a ser mais tolerante com as mudanças, com a quebra de expectativa, com os ruídos, né? Passa a tolerar mais. A questão do vínculo também. O vínculo, né? Afetivo que isso gera, né? Então, a gente vê exemplos muito legais, né? Então, novamente, aquela coisa assim, não é porque não está na validação científica, porque para chegar nesse nível é preciso ter anos de estudo, né? Mas existe algumas áreas que têm uma tendência de serem promissoras, sim. Doutor Hélio, algum filme, alguma série da atualidade que você recomenda ou que está por vir? Né? Parece que vai vir aí coisa do Marcos Mion. Tem um filme recentemente, em agosto,
Eu esqueci o nome, mas parece que foi lançado também sobre autismo. Você chegou a ver? Então, depois que a gente faz análise duplicada do comportamento, a aba, né? A gente até, assim, até brinca com a Nise, né? A gente fica até um pouco meio... Vou colocar a palavra frio entre aspas, né? Porque, às vezes, o cinema, né? A gente vai... E a gente, às vezes, consegue, depois de você ver muito filme, eu sou um apaixonado por cinema, né? A gente consegue realmente diferenciar aquele filme que é bom e que não é, aquele filme que é só para vender, né? Então, que tentam jogar uma emoção de maneira artificial, né? Até tem uma brincadeira, uma vez eu fui com a Nise para o cinema faz alguns anos, vi aquele filme que tinha um cara que era tetraplégico e aí recebia uma cuidadora, aí ele se apaixona, não sei o quê, e no final o cara quer fazer uma eutanásia, né, uma ortotanásia, como fala, né? E aí ele vai para um país da Europa que faz isso, mas os dois, ela estava já apaixonada, então é aquela cena bem difícil, triste, mas de uma maneira assim tão artificial, assim, que a gente via assim as pessoas chorando no cinema, eu e Nise, a gente ficava rindo assim, né? Não pegou a gente, sabe? Então, só para fazer uma parte aqui, né? Porque a gente acaba ficando muito crítico, assim, né? Então, quando eu vejo, eventualmente, né, um trailer, né, de um filme, assim, que mais uma vez vai representar essa maneira, assim, artificial, né, só para emocionar as pessoas de maneira artificial, eu já fico um pouco com o pé atrás. Mas tem exemplos muito bons, né? Eu, até saindo do campo do autismo, eu indico um filme muito bacana, que acho que está disponível em alguma plataforma, não lembro qual, que é o Cafarnaum, que é uma história de um menino indiano, se não me engano, se era na Índia, né, que fala muito sobre abuso infantil, abuso no sentido não de abuso sexual, nada, abuso por falta de cuidados, Negligência. Né? Negligência. E aí mostrando a habilidade que o menino tinha que ser um homem com 5 anos de idade, né, até inclusive de cuidar da irmã, que estava entrando na menarca, acabava de menstruar, ele sabia que assim que a menina menstruasse ia ter uma pessoa que ia querer casar com ela, enfim, ele queria proteger. É um filme forte, marcante, não tem nada a ver com autismo, mas que eu recomendo fortemente para quem lida, né, com população infantil, né, e até mesmo, né, na vida do dia a dia, para conhecimento. E eu acho que tem um outro filme também muito legal, né, que chama Closer, né, que é um filme muito bacana, acho que é belga, que passou há um ano atrás, o lançamento, que ele retrata também a relação de 2 amigos, crianças, que têm uma relação muito forte e que a amizade deles é tão bonita, tão forte, que os outros passam a ver com os outros olhos, assim, com um olhar diferente, né? E aí, malicioso. E aí um deles não está nem aí, mas o outro sente. E aí, então, o filme fala muito dessa questão do bullying, né? Dessa maneira que você tem que ser, de ser relacionamento, até para representar meio que o coletivo, né? Você tem que ser... Respaldado pelo coletivo. Isso. E aí, claro, né, há toda uma repercussão no filme, mas o filme é muito bonito, né, em relação a isso, né? Então, eu diria que são 2 indicações, assim. O que mais que vem por aí? Eu acho que você se referiu um pouco ao filme do Robert De Niro, né, que tem uma criança. Eu não vi ainda. Eu também não, eu vi o trailer e tal, mas eu ainda não tive a oportunidade de ver. Mas é isso, cada semana chega aí outras opções no cinema e eu tô doido para sempre ver. Desses 2 filmes, eles tocam em pontos da omissão, da negligência e do bullying, né? E esses 2 assuntos, eles podem ter mais recorrência com crianças atípicas? Pode. Com autistas, assim, infelizmente é muito comum a omissão dos pais, e como que ela se daria? Pode sim, né? E eu costumo dividir assim, né? Aquele nível mais severo do autismo, nível 2, nível 3, onde há um grupo de sintomas maiores, eu até brinco com a família, olha, muitas vezes ele nem sofre, ele nem percebe o bullying. Aí quem que sofre mais é a família. No entanto, né, existe esse outro grupo, daqueles que até querem se socializar mais, mas por falta dessas habilidades sociais não conseguem, né? E esses são muito mais passíveis de bullying, né? E do sofrimento que isso causa, né? Então, essa população nível 1, né, tem índice maior, né, de depressão, ansiedade e até suicidalidade. Então, é um problema mesmo, né? Por isso que isso tem que ser trabalhado. Tem aquela famosa frase, assim, não sei se foi uma terapeuta que falou, amiga minha, mas eu não lembro agora, mas casos graves de autismo leve, se
demonstra muito bem isso, né? Que não é o fato da pessoa ter nível 1 que a jornada vai ser tranquila, né? Sim. Então, muitas vezes o nível 1 está muito mais... consciente desse bullying. Exatamente. Ele sofre mais com esse bullying, sofre mais com as expectativas sociais e os traumas sociais, as frustrações, levantam muito sofrimento. E hoje se fala até num termo chamado burnout autista. Não Existe esse conhecia. termo agora, já tem estudo científico falando sobre isso, que é exatamente na hora, é o esgotamento mesmo, mas diferente, né, do que a gente costuma ver sobre o trabalho. O burnout autista é como se fosse um esgotamento mental frente a todos esses sofrimentos. E muitas vezes até sobre a capacidade que muitos deles têm de mascarar, o famoso mask, né, que muita gente fala hoje, a camuflagem, né? Camuflagem é um fator de risco para sofrimento. Porque ela não está sendo natural, a pessoa não está sendo natural, ela está representando um papel ali. Existe um esforço, né? É um esforço muito gigante, muito grande. E aí tem uma hora que vai somando tudo, ela explode. E um dos sinais de burnout autístico é exatamente a perda dessa capacidade de camuflagem. Então a pessoa para, não está nem aí mais, você como eu sou, e aí começa a ter mais problemas de habilidades sociais. Aí vem os atritos nos relacionamentos, nos casamentos. Eu tô pensando se eu tenho traços autistas. Eu tô aqui pensando, doutora, você pode ter, é só neuropediatra? Você vai indicar um colega se eu quiser? Se eu quiser. Eu acho que eu não seria nível 1, eu acho que eu teria traços, mas não sei. Muito obrigada, doutor Hélio. Obrigada, ouvintes, seguidores, Internautas. É isso, né, Ale? Deixa a palavra final para o doutor Hélio, se queria ressaltar mais alguma coisa antes da gente encerrar, então, e agradecer de verdade a disponibilidade do tempo, de bater esse papo. Muitos estão acompanhando porque sabiam aqui da sua presença. Obrigado. A palavra final com você. Obrigado, Carla, Alexandra. Foi um prazer estar aqui, né? Foi um bate-papo, né? Fiquei muito à vontade, né? Para mim foi uma conversa aqui, fiquei muito legal, um tema que eu adoro. Então, e vocês conduziram muito bem. Estou acompanhando o podcast de vocês e torço para que evolua muito e faça muito sucesso. Muito obrigada. Então, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.